que é tão importante eu parar de achar que existe recomeço? Para parar de julgar o passado como terrível, querer enterrar ele. Você precisa aprender com ele para partir dele. Ele é como se fosse um impulso para as coisas da frente. Tanto você quanto o outro. Vou dar um exemplo pessoal meu. Casei com um cara, Gilmar, que teve uma história extremamente difícil dos relacionamentos anteriores. Como psicóloga, professora de constelação familiar, no primeiro encontro, se eu tivesse julgado o passado dele, eu jamais teria nem beijado na boca a primeira vez. Porque o passado dele me mostrava que ele estava totalmente emaranhado com as histórias do passado. Mas o que eu fiz? Naquele momento eu não fiquei atuando como psicóloga, como consteladora familiar. Eu fui uma mulher atraída por um homem. Deixei de lado, em suspenso, o meu conhecimento e abri meu coração para viver uma experiência. Sem expectativa. Sem ficar imaginando que eu ia ter um recomeço. Eu estava muito mais sustentada na minha história, no que eu já tinha aprendido. Simplesmente me permiti viver uma aventura. Primeiro foi uma aventura. Quando nós nos apaixonamos, quando ele se apaixonou e eu me apaixonei, eu estava muito mais pé no chão do que ele. E aí, o que aconteceu? Quando eu via essa história toda, que eu sabia que poderia ser um problema para nós, eu apenas mostrei para ele, com todo o meu coração, como a história dele era importante para ele chegar até ali. Mas como eu mostrei isso? Sem ficar falando. O que eu fazia? Eu olhava para os olhos dele, eu olhava para os filhos dele, com amor ao passado. Então eu olhava assim e pensava, puxa, a primeira mulher dele gerou 2 filhos. Uau, que mulher maravilhosa, porque ela gerou 2 filhos maravilhosos. Então quando eu olhava para o passado dele com amor, sem julgamento, ele passou a olhar para o próprio passado com amor e sem julgamentos, porque eu comecei a olhar primeiro.